Convido você a erguer tua mão para os céus e pedir para que Deus prepare teu coração para a palavra. Senhor Deus, prepara o nosso coração para a palavra, porque a mensagem de hoje ela vem dos céus. Ela não vem do homem, Senhor, porque eu só subo nesse púlpito no momento em que o Espírito Santo de Deus subir comigo, para que a palavra ela venha diretamente ao meu, ao seu, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar teu assento. A mensagem de hoje tem como tema transformar tribulações em vitórias, em triunfo. Muitas vezes a gente fica tão parado no meio da grande tribulação, a gente não sabe como funciona. A tribulação nada mais é do que uma grande ferramenta para nós evoluirmos espiritualmente. O mundo, irmãos, é uma grande gangorra. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar no nosso coração. Quando a gente está no meio da tribulação, vai lá para baixo. Mas quando a gente confia em Deus, vem a vitória e a gente sobe para cima. Então, qual é o lugar na gangorra que você quer estar? Você quer estar até baixo, se apegando ao erro, ao peso, à dor da tribulação? Ou você quer estar no alto, agradecendo a Deus, glorificando o santo nome do Senhor pela vitória recebida? Nós podemos fazer escolhas. Nós nos sentimos muitas vezes abandonados quando estamos no meio da tribulação. Vimos pessoas zombando, vimos perseguidores, vimos pessoas fazendo maldade, vimos aquela alegria sarcástica para cima de nós. Isso é muito visível no tempo de hoje. Mas o que nós escolhemos? Nós escolhemos segurar tudo isso junto conosco. Nós vimos o devorador vir na nossa casa e começar a puxar tudo aquilo que nós lutamos para adquirir, mas nós vamos aceitar isso na nossa vida? Essas tribulações elas vão ficar ali nos colocando mais para baixo ainda? Não. Nós precisamos aprender na palavra de Deus a pegar essas tribulações e transformar elas em um grande triunfo da nossa vida. A palavra de Deus hoje ela está lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, pois depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que os amam. Nas Escrituras, irmãos, se nós fôssemos ver desde o primeiro capítulo até o final, nós temos muitos testemunhos de pessoas, de profetas, de homens de Deus, que transformam as suas tribulações em grande triunfo. Eles não são vítimas, eles são vitoriosos. Eles transformam as suas derrotas em grandes vitórias, aquelas que ficam para exemplo para nós hoje, que com qualquer tribulação nós acabamos parando. E como nós podemos fazer isso? Como que você vai transformar
tua tribulação em uma grande vitória para ti? Como que você vai transformar esses problemas em algo que venha a ser triunfante na presença do Senhor? Viva em atitude de alegria, o que nos diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, olha só: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria por passagens em tribulações. Tiago já começa falando que no meio da tribulação, independente de qual quer que seja, nós precisamos agir com alegria no coração. Irmãos, muitas vezes não é fácil. Vem aquele monte de pensamento no nosso coração, na nossa cabeça, e começa a dizer para nós assim: desiste, a prova é muito forte, a perseguição é muito alta, a tristeza é muito grande, a dor vai ser muito maior. Talvez você esteja ouvindo isso no teu coração, no teu ouvido, no teu inconsciente. Talvez o teu problema ele seja muito grande, mas você está esquecendo do poder de Deus, do tamanho que é o poder de Deus, que é muito maior que todas as nossas provações. E Ele nunca vai dar nenhuma provação que nós não possamos suportar. Ele não vai nos dar nada que não seja de acordo com o processo. As tribulações elas vão vir, mas como nós vamos agir vai determinar o sucesso delas, os resultados delas. A gente está no meio de coisas tristes e muitas vezes a gente só lembra de chorar. Mas se lembre, como Paulo falou: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passares por várias tribulações. Porque quando Deus está nos provando, Ele nos coloca num processo de evolução espiritual. É através dessas provações que nós temos um grande crescimento. Nós nos fortalecemos. Deus diz que haverão grandes provações. Ele não diz para nós que seria fácil, isso a gente já sabe. Porque lá em João 16:33 diz: no mundo tereis o quê? Tereis aflição. Lá em Atos 14:22 nos diz: através de muitas tribulações nos importa entrar aonde? No reino dos céus. Então elas vão continuar vindo. Em vários momentos da minha vida, quando parece que tudo vai cair, quando parece que as coisas vão terminar, que meu caminho vai cessar, eu me lembro que eu tenho um grande Deus. E se Ele está me colocando em grandes provações, é porque Ele tem um grande propósito. Às vezes a gente não para para pensar nisso, que Deus só quer nos evoluir espiritualmente. Ele quer de nós o que? Maturidade. É como uma criança mimada que quer algo, ela não dá e se joga no chão. É ou não é? A gente vê muito isso. Criança pequena vai lá no mercado, enxerga o doce da sua vida, e a mãe, humilde, não tem condições, e aí ele grita, chora, se joga no chão. Que maturidade tem essa criança? Será que no mundo espiritual não é da mesma maneira? Muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente quer do nosso jeito, e Deus está dizendo não. E Deus está dizendo: enquanto não te dobrar, eu não vou parar de te mandar uma tribulação, porque eu te quero do meu jeito, na minha educação. Às vezes Deus está falando conosco dessa maneira, a gente está no meio das tribulações e a gente não consegue se colocar na presença dele. Deus talvez esteja dizendo para cada um de nós aí: meu filho, através de todas as tribulações que eu colocar na tua vida, tu vai chegar a uma maturidade muito grande. Porque primeiro eu vou moldar o teu caráter e depois eu vou te usar para minha honra e para minha glória. É isso que Deus fala conosco. Primeiro Ele quer moldar o nosso caráter. E para moldar o nosso caráter, Ele vai começar dizendo não. Vai começar vendo as grandes tribulações da nossa vida. Tem muitas tribulações que elas são circunstâncias da vida. Eu poderia falar de enfermidades, de acidentes, de decepções. Tem muitas tribulações que ela vem por um propósito muito grande do Senhor. Ele começa nos provando, Ele começa nos colocando exatamente aonde? No fogo, para nos moldar conforme Ele quer. E muitas vezes nós começamos a resistir. Mas aí Deus, Ele continua. Ele vai continuar batendo em cima, Ele vai continuar aquecendo a fornalha, Ele vai continuar aquecendo o fogo, porque Ele quer nos moldar conforme a vontade dEle. E essas provações, elas só vão nos levar a uma grande maturidade espiritual. Nós nunca devemos desanimar. Jesus suportou a provação da cruz.
Ele teve lá na cruz. Ele suportou dor. Ele teve a morte. Você imagina quando ele disse: Senhor, faça de mim esse cálice. Talvez ele estivesse dizendo para Deus: pelo amor de Deus, chega de tanto sofrimento. Ele veio para a terra, ele era filho do rei. Ele veio para a terra, ele está no meio dos homens, ele é açoitado, ele é maltratado, ele é caluniado, ele é perseguido, e ele foi para a cruz, ele foi condenado e ele foi morto, ele derramou o sangue dele. Talvez naquele momento ele estivesse dizendo assim: ei, Deus, para. Talvez se fosse um de nós aqui, nós tivemos assim: Deus, chega de sofrimento, não quero morrer por ninguém. Mas Jesus não, ele foi lá e ele suportou, porque era o propósito de Deus. O propósito de Deus é muito maior que o nosso. E Jesus, quando estava lá na cruz, ele entendia, ele disse: que seja feita a tua vontade, não minha. Então, talvez no momento da nossa tribulação, está faltando a gente falar com Deus, verdadeiramente dizer a Ele que seja feita a tua vontade e não a minha. E uma das coisas que também nos amadurece, nos faz entender e transformar as nossas tribulações em triunfo, é quando a gente começa a entender o sentido do agir de Deus nas nossas vidas. Em Tiago 1, versículo 13, ele diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A nossa fé sempre será aprovada. A minha fé está sendo provada. Talvez a tua fé também esteja sendo provada. Mas Deus, Ele prova os seus sempre. Ele provou Abraão, não provou Abraão. Ele queria tirar de Abraão aquilo que estava dentro de uma grande promessa divina. E ele testa Abraão, ele diz: ei, tu vai lá e vai fazer exatamente o que eu quero. E Abraão diz o que para ele? Sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Aí eu começo a olhar para Jó também. Olha, Jó foi tão provado, mas tão provado por Deus. No momento algum ele murmurou e ele questionou a vontade do Pai. Porque a honra e a glória dele era muito maior do que qualquer coisa que tivesse aqui na terra. E Jó não questionou no meio da sua tribulação. Jó continuou amando e adorando ao Senhor com todo o seu coração, em espírito e em verdade. E uma das coisas que a gente precisa entender é que a tribulação, ela não luta contra nós, ela é a nosso favor. E se ela está te mudando, se ela está mudando o teu caráter, se ela está te evoluindo espiritualmente, se ela está criando uma maturidade muito alta dentro de você, então ela não luta contra você, ela luta a favor de você. Talvez eu sempre possa dizer assim: por que eu estou passando por tanta coisa? Eu já me questionei por muitas lutas que vieram na minha vida. Por que eu tenho que passar por tantas coisas? Talvez você esteja no caminho de Deus, talvez você esteja fazendo 99% das coisas certas. A gente nunca faz 100%. Mas aí as tribulações, elas continuam vindo, mas você continua questionando, e talvez Deus está dizendo para ti: eu quero ver até onde vai a tua fé. Abraão precisava entregar o filho dele para receber o filho de volta. Talvez Deus queira que você entregue algo que você está segurando tanto na tua mão. E talvez esse algo, no momento que você entregar para Deus, vai retornar para você com uma força muito maior. Deus está provando a tua fé, sim. E Ele sabe que todas as coisas acontecem com a benção dEle. Mas você sabe disso? Em Romanos 8:28 nos diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Aqui Deus está falando para nós que todas as tribulações nos fazem crescer. E você quer crescer espiritualmente? Ou você quer continuar sendo aquela criança animadinha que, quando não tem aquilo que você quer, se joga no chão, sapateia e grita: pai, me manda daí? Deus não vai mandar para você. Ele vai dizer para você: cresce. Cresce, amadurece. Tenha maturidade. Entenda que o processo é diferente daquilo que eu imagino. Muitas vezes nós não queremos entender isso. Lá em Hebreus 5:12, Paulo aconselha aos seus discipulados: sede imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam a promessa. Então é esses que nós devemos imitar, é esses que nós devemos querer ter próximos, é esses que nós devemos entender que são os nossos exemplos, aqueles que têm o quê? Que têm fé e paciência.
porque eles vão herdar a promessa. Quem quer herdar a promessa aí? Eu quero herdar a promessa. Então, para isso, eu preciso ter muita fé e muita paciência, esperar muito em Deus. Deus nos quer pacientes. Moisés, ele matou um homem por falta de paciência, e ele ficou 40 anos no deserto, sendo moldado conforme Deus precisava dele. Porque no momento em que Deus testou ele não passou pela prova. Ele matou um homem por falta de paciência, mas ele foi moldado 40 anos no deserto. Pedro também quase matou um homem por falta de paciência. A única maneira que Deus desenvolve o caráter e a paciência é pela tribulação. Não adianta, irmãos. Você veio hoje aqui ouvir um culto, ser aquele culto abençoado. Aí você sai daqui, a tua vida é tudo muito fácil. Mas o teu caráter não está sendo moldado. Porque para você as coisas são muito fáceis. Eu aprendi durante a minha vida toda que tudo que vem fácil para nossas mãos, sai fácil das nossas mãos. Sabe aquele menino que cresce sem trabalhar? A mãe, a avó, a tia, o tio mimam ele e dão tudo. Ele não precisa trabalhar, então ele fica em casa só no celular, olhando TV e dizendo: mãe, eu quero uma roupa, vó, eu quero calçado. Mas aí a mãe vai lá com todo sacrifício e compra uma roupa que custa metade do seu salário. E aí aquele menino, ele usa uma vez e ele diz: eu não quero mais. Veio fácil? Foi fácil. E vai ali na esquina e distribui para alguém. Ele não olhou para o sacrifício da mãe dele, que veio fácil para ele, mas foi fácil. Então a gente precisa entender o verdadeiro valor das coisas na nossa vida. Ter muita paciência. Entender a tribulação. Vão acontecer grandes tribulações sem mesmo nós entendermos. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente fica olhando, pesquisando, buscando, tentando encontrar por que tanta tribulação, por que tanto problema, por que tanta coisa vem para a cabeça da gente, por que tanta coisa, e você está com o teu pensamento assim a ponto de explodir, mas aí vem a palavra de Deus e diz para você: filho, eu estou te moldando. Filho, eu tenho um grande propósito. Talvez Deus tenha um grande propósito com cada um de vocês hoje. E você sabe a tribulação que chega no teu coração. Mas talvez Deus queira dizer para ti: meu filho, aguenta firme pela fé e pela paciência, porque no momento certo tu vai entender. Jó só entendeu a tribulação que passou quando ela realmente passou. Eu sempre falo no livro de Jó que nós sabemos que ele teve todos os bens em dobro, que ele teve família em dobro. Nós sabemos, porque está escrito, mas Jó não sabia. Jó passou por toda essa prova. Ele começou sendo provado, perdendo família, perdendo bens, recebendo a doença na pele, mas ele não sabia o que estava por vir. Ele só confiava e tinha fé. Ele só se curvava perante a presença de Deus e ele tinha fé. Ele confiava que o que vem dos céus volta dos céus. E ele teve a restauração. E aquela tribulação, ela foi um grande triunfo na vida dele, porque tudo aconteceu em dobro. Todas as bênçãos vieram com força maior, mas Deus estava provando o tamanho da fé que aquele homem tinha. Outra maneira que você tem de transformar a tua tribulação em um grande triunfo: deixe a sua vontade submissa. Lá em Tiago 1, no versículo 4, nos diz assim: ora, a perseverança de ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. No versículo 9: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. Quem quer receber a coroa da vida, está perseverando no meio da sua luta?
Deus não vai edificar o nosso caráter se nós não cooperarmos com Ele. Deus está te mostrando a prova, mas Ele está te mostrando o caminho e a resposta. E às vezes a gente se fecha no meio da nossa tribulação e a gente começa a resistir toda aquela disciplina que vem do Senhor. Às vezes nós fechamos os nossos olhos, começamos a olhar com um olhar totalmente material e esquecemos a parte espiritual. Deus quer a nossa maturidade. Ele quer realizar uma grande obra dentro de nós. Primeiro, Ele molda o nosso caráter, depois Ele nos usa para a obra de Deus. A obra conforme a vontade dEle. Talvez Deus esteja querendo mudar um pouquinho mais de você. Talvez Deus esteja querendo mudar um pouquinho mais algo que está dentro de você, paradinho. Talvez Deus esteja açoitando. Talvez Deus esteja enviando fogo para queimar. Mas você não está se curvando, não. Você não está se dobrando. Você está esquecendo que a palavra de Deus, ela diz que todo joelho vai se dobrar. E não adianta você vir num culto, você escutar a palavra de Deus, que diz para você que está errado fazer algo. A palavra de Deus não sou eu não vou dizer nada para você que está errado. Não adianta você vir aqui, você vê a palavra de Deus, que diz que você não deve fazer algo, você sair ali do lado de fora e você fazer. Ei! Deus precisa te mandar uma grande tribulação para que você entenda o verdadeiro significado da palavra do Senhor na tua vida. Então, talvez é isso que nós estamos demorando para entender e para nos moldar. Olha só, a primeira coisa que Deus faz é uma obra por nós. Qual é a obra que foi feita por cada um de nós? Qual é a obra do Senhor que é feita por cada um de nós? A salvação. A salvação, ela foi o momento em que Jesus foi lá na cruz. Nós sabemos disso, nós repetimos isso. Mas essa obra de Deus, quando Ele manda o Filho dele para a cruz, para morrer por cada um de nós, ela é feita para nós. Outra maneira da obra realizada do Senhor é que nós somos conforme a imagem de Cristo. Essa é uma obra que é feita em nós, dentro de nós, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Essa é uma obra que vem dos céus. Em Romanos 8:29 nos diz: conforme a imagem do seu Filho. É assim que nós somos. E a terceira obra é a obra por meio de nós. Você entendeu a escala? Ele começa fazendo algo por cada um de nós. Depois Ele vai fazer a obra dentro de nós. E depois Ele faz a obra através de nós. Assim é o propósito do Senhor. Ele nos mostra o poder da salvação. Ele começa a moldar o nosso caráter. E depois Ele nos usa para a honra e glória dele, para pregar as suas novas. Primeiro Ele constrói o caráter, depois Ele te chama. Talvez tenha muita gente que está tendo o caráter moldado no meio de uma grande tribulação. Mas nós temos mais uma maneira de transformar a nossa tribulação em uma grande vitória, um grande triunfo. E essa maneira é peça com o coração confiante. Olha só, peça com o coração confiante e dependente de Deus. Se nós não pedimos com o coração confiante que Ele vai agir, se nós não dependemos totalmente dEle, não adianta. A nossa tribulação vai continuar sendo uma simples tribulação. E não vai mudar o nosso caráter. Lá em Tiago 1, no versículo 5, nos diz assim: se porém algum de nós necessita do quê? De sabedoria. Para nós sermos moldados em todos os momentos, nós precisamos ter sabedoria. Porque no momento da nossa tribulação, nós temos sabedoria, nós vamos começar a entender os recados do Senhor. Nós vamos começar a entender os caminhos que nós temos que trilhar. Talvez você esteja pedindo tanta coisa para Deus que esquece de pedir sabedoria para atravessar por todas as tribulações. No momento que tu tem sabedoria para atravessar a tribulação, tu alcança a maturidade dos seus anos.
Deus vai te usar em todos os momentos, à medida que você tiver o teu caráter moldado conforme Ele quer. Então eu perguntaria para vocês, como vocês podem transformar as tribulações em triunfo? Depois de todas as coisas que nós falamos, o que vai ficar marcado dentro do teu coração? Primeiro, precisa ter atitude de alegria. Tem pessoas que estão passando pela tribulação e estão no meio do coitadismo. Não, a palavra de Deus, ela diz: tenha alegria no momento da sua tribulação. Alegria. Então, a primeira atitude, ter alegria. A segunda atitude, entender o significado do que Deus está fazendo na tua vida. Eu sempre digo para as pessoas assim: Deus quer te usar na tua fraqueza, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa onde? Nas nossas fraquezas. E terceiro, deixando a nossa vontade submissa. Muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é maior do que a de Deus. Ei, se Deus for te direcionar para algum lugar, Ele vai cortar voltas, Ele vai te matar. E não adianta você dizer que não vou, que a vontade é tua, porque Deus vai usar uma tribulação e Ele vai te colocar onde Ele quer. Não luta contra a vontade de Deus. E em quarto, peça com o coração confiante e dependente de Deus. Seja confiante. Deus é Deus ontem, é Deus hoje, é Deus eternamente. Ele vai agir, já agiu lá atrás, Ele age hoje e Ele vai agir sempre. Às vezes a gente quer parar no meio do caminho por causa do problema. E isso dói o coração da gente humano que fica vendo essas coisas acontecerem. Imagina de Deus que está lá no céu, que Ele escolhe os filhos dele, Ele quer moldar os filhos dele para um grande propósito, para a grande obra. E a gente não está deixando Ele. A gente começa a chegar no meio da tempestade e acha que a tempestade é muito grande e a gente para. Você, como pai, quem é mãe, deixa o filho morrer no meio do mar? Não deixa. Mas como? Jesus foi sobre as águas para socorrer. E Jesus vai continuar indo sobre as águas. Jesus vai deitar no teu barco. E ele vai dizer: descansa, não sabe quem está contigo. Mas eu pergunto, você está deixando esse Deus, esse Salvador ir contigo? No meio da tua tribulação? Sabe, essa carta de Tiago, ela foi enviada para... inicialmente ela começa a falar sobre o que? Sobre a alegria. Ela fala sobre a alegria. Meus irmãos, teve por motivo de toda alegria. Ele envia uma carta ao povo e ele começa falando de alegria, e aquele povo estava no meio de uma grande tribulação. Mas ele finaliza também dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança toda a provação. Ele termina a carta dele também falando de alegria. Sabe, a gente fica tão preso nas coisas ruins, a gente fica tão preso em todas as tribulações, a gente fica tão preso, a gente não se dá conta muitas vezes, e a gente precisa se libertar disso através da presença do Senhor. Olha o que Jesus nos diz lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, foge para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aquele que está verdadeiramente em Cristo, ele vai ser perseguido pelos problemas, pelas tristezas, pelas doenças. E você pode sair de uma cidade para outra. Isso só vai acabar no dia que Jesus voltar. Aí você diz para mim assim: poxa, mas eu sou cristã, eu vou na igreja, eu só tenho tribulação. Eu sou cristã, eu sou pastora, eu prego a palavra de Deus, eu luto lá fora por isso. E eu também tenho tribulação. Mas quando essa palavra de Deus ela veio no meu coração, eu entendi que isso só vai acabar no dia que Jesus voltar. E se você fez uma escolha de ouvir a palavra de Deus e de seguir essa luz que é Cristo, vai acontecer na tua vida assim. Mas o nosso troféu está lá no céu.
no momento que nós estivermos face a face com o Salvador. Não importam as tribulações, não importam as dificuldades que a gente tem. A gente só precisa ter fé e confiar no Senhor, ter paciência. E hoje mesmo eu falei sobre isso. Hoje eu passei tanto tempo tendo paciência, até que eu mirei. E me arrependi. E me arrependi de todo o meu coração. Me arrependi porque eu não entendia o que essa palavra está dizendo para mim. Porque primeiro ela falou comigo. Ela disse para mim, essa palavra, ela falou, vai passar céu, vai passar terra. A palavra de Deus não vai passar. E ela está dizendo para ti que a perseguição, que a tristeza, que a doença, tudo só vai passar, só vai parar no dia da volta de Jesus. Mas também está dizendo que eu preciso ser perseverante. E que Ele vai estar comigo em todos os momentos. Que Ele não vai me deixar. Ele não vai me deixar. Eu não vou cair. Eu vou continuar de pé. Eu vou continuar de pé. Quem quer continuar de pé no meio da luta? Eu preciso continuar de pé. Porque a palavra de Deus precisa continuar sendo pregada. Por mim e por todos aqueles que são usados como vasos, como ferramentas na mão do Senhor. Hoje nós tivemos o primeiro programa da unidade da Igreja Evangélica Quadrangular. Um orgulho para nós, né? Tão pequeno, tão simples, mas estava tão legal. E lá no meio, uma das coisas que eu falei foi isso. Quando o mundo está lá fora, tentando espalhar coisas ruins, nós estamos lutando para espalhar o que? A palavra de Deus. Quando o mundo está lá fora, multiplicando as feridas, nós estamos enviando a cura. Deixa Deus usar cada um de vocês através da tribulação que está na tua vida. A tua dor serve para curar a dor de outros, de muitos. Os teus problemas te amadurecem, te dão maturidade espiritual para curar a vida de outros. A tua ferida está sendo sarada para curar a ferida de outros, mas tu precisa deixar Deus agir na tua vida. Convido vocês a ficarem em pé. E nesse momento que vocês se colocarem em pé, quem sentir no coração de vir até frente do púlpito e receber a unção do Senhor e ser ungido, eu convido você a colocar a tua ferida em foco nesse momento. Porque a gente tem feridas, irmãos. E elas são abertas e reabertas todos os dias. Elas tentam nos machucar, para nos pisar, para tentar fazer nos derrubar todo dia. Eu não sei qual é a ferida que tem dentro de você. Eu não sei qual é a ferida que está no teu coração, que precisa ser sarada nesse momento. Eu só convido você a ter fé, paciência e entregar nas mãos do Senhor nesse momento. Eu não vou te falar em libertação. Eu vou te falar hoje em entrega. Hoje eu não quero fazer aquela chamada forte, ou quebra-corrente. Não. Hoje eu quero dizer para você que a tua ferida precisa de um grande remédio, e esse remédio é Jesus. Eu preciso e eu vou precisar eternamente desse grande remédio na minha vida. E é isso que eu quero oferecer para cada um de nós nessa noite. Então fecha os teus olhos e coloca a tua ferida na presença do Senhor. Fala com Ele, apresenta a Ele e pede para Ele a cura. Pede para Ele derramar sobre você. Se era um perdão que tu precisava, coloca isso nesse momento. Apresenta para o Senhor. Se é uma tristeza que está dentro do teu coração, pede para Ele vir com a alegria dele, porque a própria palavra que nós vimos hoje, ela diz que para nós transformarmos numa tribulação em um grande triunfo, nós precisamos começar um momento com grande alegria, mesmo diante da provação. Vai falando com Deus, e seja o teu momento nesse momento.